Olá, meus queridos, como vão vocês? Que coisa mais desagradável foi a gente assistir pelo Instagram, né, cara? A treta do Zack Stark, filho do Ringo, com o Roger Daltrey, o vocalista do The Who, o qual o The Who colocou em nota que o Zack estava despedido, né, cara? Já não era mais, já não vai ser mais o baterista do The Who. E a reação do Zack foi bastante violenta, até um certo modo infantil. A gente vai falar um pouquinho disso aí hoje, dessa treta, dessa infeliz treta, né? Porque é filho do Ringo, né? Do Zack Starkey, com os seus antigos patrões, Pete Townsend e Roger Daltrey. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, como vão vocês? Longe de mim querer ficar fazendo fofoquinha, mas foi uma coisa que muita gente me escreveu nos últimos dias e eu discuti com diversos amigos, porque eu tenho uma horda de amigos bitomaníacos que são muito fãs do The Who, e é uma coisa que é meio consenso na galera que desde a entrada do Zack Starkey na bateria ali em meados dos anos 90 no The Who, bom, ele seria o herdeiro legítimo do monstro sagrado Keith Moon, muito amigo de seu pai, Ringo Starr, né? Então, só para a gente recapitular aqui, ah, o Zack, ele tocou em algumas bandinhas ali nos anos 80, aquela coisa toda, mas quando o Ringo montou a All Star Band, né? A princípio, ali em 89, ele tinha o Levon Helm e o Jim Keltner. Porra, né? Pelo amor de Deus, junto com o próprio Ringo ali, né? E com o andar da carruagem ali para os anos 90, o Levon Helm parou de tocar com a All Star Band. O Jim Keltner, ele cobrava um absurdo para poder. Para você ter uma ideia, só voltando um tempo, tô parecendo Costinha, né? Depois eu conto a história, deixa eu contar outra. Mas eu me lembro que o George Harrison, quando ele chamou o Jim Keltner para poder aparecer no finalzinho da tour de 74, porque o George ele estava querendo ali, né, um baterista um pouco melhor. Não que o baterista dele fosse ruim, mas ele queria o Jim Keltner para dar, né, uma força um pouco maior nos shows finais, né, da turnê do Dark Horse. O Jim Keltner ele cobrou do George uma Mercedes novinha. Ele falou assim: o meu cachê é uma Mercedes novinha. Então é por isso que o George Harrison fez uma música chamada It's What You Value, que tá no 33, um terço, né, cara, que ele faz essa piada com o Jim Keltner. É isso que você vale uma Mercedes, né, e tal. Mas enfim, então o Jim Keltner cobrava caro, então o Ringo até permaneceu com o Jim Keltner por um tempo, mas logo quem assumiu as baquetas da All Star Band naquele período foi o Zack Stark. Né, que foi muito legal pra época, gente. Eu era garotinho na época, garotinho não, mas eu era adolescentezinho na época. Eu achava o máximo que o baterista lá atrás era filho do Ringo, né, cara? É como se visse o Julian tocando com o John, ou o James McCartney tocando com o Paul, ou o Danny, que já tocou com o George no Royal Albert Hall lá em 1992 e tal. Então, tipo assim, é legal, né? Eu sei que a galera curte isso, né? Então, o que acontece? O Zac tocou ele por muito tempo. Então, teve um períodozinho ali nos anos 90 porque o The Who volta a fazer shows em 89, eles desbandam em 82, tem até essa turnê aqui, Who's Last, né, com um álbum duplo, o qual dá pra ver que o cara que substituiu o Keith Moon foi o Kenny Jones, grande amigo do Ronnie Wood e do Rod Stewart, do Small Face and the Faces. Ele passa a ser, então assim, o público na época não gostou muito e o Roger Daltrey não curtia a bateria do cara. Curtiu o cara, mas não a bateria dele. Ele acaba saindo, eles lançam esse disco aqui e o outro que tá em vinil ali, que eu não vou pegar, não, que é o It's Hard, né? Que são dois discos, tirando You Better You Bet, que eu adoro, o restante não é muito pra mim, não. Eu sou fã do The Who até o Who's Next, né? Enfim, meus queridos, eu tô contando isso por quê? Porque em 89 eles vão fazer ali um show em homenagem a Tommy e tal, aquela coisa, 20 anos e tal. Mas o Pete Townsend não estava muito animado com isso, não, porque ele achava mesmo que ó, o The Who acabou. E aí eles montam uma banda porque o Joint Whistle ele estava devendo horrores no mercado, mas devendo assim, grana mesmo e tal. Ele tinha um problema, nem era muito com droga, eles brincam que o problema do Joint Whistle era o age, que é o H, aí todo mundo pensa que é heroína, mas não, era Harrods, que era aquela loja de departamentos lá em Londres. Ele estava devendo assim milhões, né? Então ele insistiu muito pro Roger e pro Pete voltarem. Então eles fazem esses showzinhos ali
em 1989, né, e tal, mas depois eles puxam o plug de novo, né, cara? Então aí eles voltam a tocar como The Who, mesmo aquela coisa e tal. Por quê? Porque o John Entwistle, ele sai numa turnezinha depois que ele abandona o All Star Band do Ringo, né? E ele leva o Zac junto com ele. E o mesmo aconteceu com o Roger Daltrey. Ele monta lá uma bandinha, Roger Daltrey Band, sei lá como é que chamava na época. E eu não conheço o The Who como eu conheço os Beatles, né, meus queridos? Mas eu sei alguma coisinha, mais do que a maioria. E aí o Zac passa a ser baterista do Roger. Aí quando eles vão fazer a turnê do Quadrophenia, e, eles convencem o Pete Townsend. Eu falei, esse menino, filho do Ringo aqui, cara, ele é a reencarnação do Keith Moon. Então, desde então, o Zack Stark estava ali. E não tem, eu duvido que tenha fã do The Who que venha me falar que não foi uma boa colocar o filhote do Ringo ali na bateria, né? Então o Zack foi, ele fez outros projetos com o Oasis, né? Quem é Beatlemaníaco aqui da Beatles School sabe disso, né? O Zack tocou com o Oasis e tal. Então foi uma surpresa muito grande para mim ao longo dessa semana. Que a primeira coisa que eu vi que eu achei assim desagradável, e ele já apagou, ainda bem que eu tenho print, ele já apagou. Ele foi no Instagram, o Zac foi no Instagram, e ele começou a postar algumas coisas meio erradas. Ele é meio doido, ele parece ser mais filho do Keith Richards do que do Ringo, né, cara, e tal. Estando no lugar do Keith Moon, né, cara. Ele é meio. Ele faz umas postagens meio malucas de vez em quando e tal. Vocês devem lembrar, algum tempo atrás, e quando ele chamou de o Giles Martin, ele falou Giles. Ele usou um termo pejorativo, Giles, tipo assim, garganta, Martin, entendeu? Tipo assim, ele parecia ser muito fã, não, dos mixes que o Giles Martin tem feito com as músicas dos Beatles. Tanto é que uma vez ele postou uma foto da mãe dele, da Maureen Stark, já falecida, caso você não saiba. Ele postou uma foto dela falando, né? Tipo assim, minha mãe era uma garota Beatle mesmo e tal, tava lá com eles desde a época do Cavern, né? E tal. E ele coloca um mix de Ticket to Ride de 2019. Ele falou assim: vou colocar o mix de 2019, né, para não ser uma coisa tão desagradável quanto o mix de 2025. O menino é de 25, não, 23, se eu não me engano, né, que foi a coletânea vermelha e azul, 23, 23. Então, tipo assim, o garoto que já tá com 60 anos quase, né? O garoto, ele é meio pancado das ideias, né, meus queridos? Então, não me foi uma surpresa quando eu vi uma foto do Roger Daltrey deitado numa varanda de bruços com uma sunga enfiada na bunda, queimando com sol, tomando um bronzeado nas nádegas. Eu falei assim, cara, que coisa perigosa de ser postado. E ele vai, ele escreve de uma forma propositalmente errada a grafia incorreta das palavras, como se um bêbado estivesse escrevendo, mas dava para ver que era proposital. O qual ali ele ironizando o Roger Daltrey e tal, meio quase que chamando ele no bom português de bundão, né, com aquela foto da bunda ali. E eu achei que ele de um péssimo gosto, tal. Aí depois ele postou uma foto com o Pete Townsend, abraçando o Pete Townsend, falando que what a great guy, né? Eu falei, ué, será que aconteceu alguma coisa com ele? E aí, ele postou uma foto dele sentado num muro com o Roger Daltrey do lado dele e tá falando mais coisa. Acho que passou ali uns 2 dias, eu ignorei aquilo ali. Passou uns 2 dias, veio a notícia no mundo inteiro, né? Que o The Who expulsa Zack Starkey da banda. Eu falei, gente, será que é por causa das postagens? Ou as postagens são consequências dele ter sido. Porque, lógico, ele ficou sabendo antes da imprensa, né? E aí que eu vi, cara, e tal. E aí, mais tarde, ontem rolou um vídeo que o Roger Daltrey, eu não vou colocar aqui por causa de copyright, eu não sei se pode vir atrapalhar, mas está facilmente encontrável aí no Instagram, você digita lá The Who, Roger Daltrey, dando chilique, alguma coisa assim. Então o Roger vai, ele estava cantando, o Pete Townsend estava sentado numa cadeira, num banco com a sua guitarra, e a câmera da pessoa, muito provavelmente de algum fã, pega o Roger e lá atrás o Zac da bateria e tal. E você escuta aquele bum, 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 bum. E porra, o que saiu na imprensa foi o Roger Daltrey expulsou o Zack Stark da banda porque ele estava overplaying. O que é overplaying? Tá tocando mais do que o necessário, vamos dizer assim, mais ou menos. Sendo que foi o Keith Moon que inventou o overplaying, né, cara? Qualquer pessoa sabe que o Keith Moon, ele. Aquelas camadas de bateria dele parecia gente. Muita gente fala, parecia uma manada de elefante entrando. Então, tipo assim, é meio curioso você vir agora, um cara que criticou tanto o Kenny Jones e qualquer outro baterista que tocou com o The Who desde a morte do Keith, você pegar o cara agora que é o legítimo herdeiro de Keith Moon
E ele fala que o Keith Moon, por ser muito amigo do Ringo, ele era padrinho do Zac. Então, tipo assim, casou muito direitinho essa história, né, cara? Até o drama, o romance aqui é bacana, é bonito, né? Você saber que o moleque, porra, ele é apadrinhado realmente do Keith Moon e hoje ele tá tocando no The Who, filho do Ringo. E o Roger vinha com esse detrimento, falando que a gente mandou ele embora porque ele tava overplaying. Aí apareceu esse vídeo que eu tava falando com vocês. É que o Rod, ele para a música no meio, ele vira, ele começa a falar alguma coisa com o Pete. O Pete com aquela cara, tipo assim, eu não acredito que você parou a porra do show. Porque se fosse num rehearsal, meus queridos, que se foda. Mas não, tinha plateia, tinha gente filmando e tal. Ele para, ele fala alguma coisa com o Pete, aí ele passa o microfone e ele meio que dá satisfação ao público. Ele falou, gente, pra eu poder cantar essa música, eu tenho que saber que tom que eu tô. E a única coisa que eu escuto é essa maldita essa bateria. Bum, 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 bum. Não dá pra cantar a música. Gente, que climão, cara, que coisa desagradável. Eu nunca vi uma coisa tão desagradável na minha vida, desde que o Keith Moon, se eu não me engano, em 75, ele desmaia na bateria, de tão bêbado que ele tava, e o Pete Townsend tem que chamar, quem é fã do The Who sabe disso, tem que chamar alguém da plateia, alguém aí sabe tocar bateria pra subir aqui pra tocar, né, cara? Nem isso foi tão dramático, né, e tal. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, cara, aquilo ali depois pro ego do Zack, né? Eles devem ter entrado no backstage ali, cara, e o Zack meio que mandou o tio Roger pra puta que pariu, né, cara? Porque a reação do Zack foi extremamente violenta e tal. Antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu tava dando uma olhada pra não falar besteira, e eu falei assim, hoje eu vou escutar The Who, né? Tá no iniciozinho da Semana Santa, agora a gente vai dar aquela coçada, né, meus queridos, descansar um pouquinho do trabalho e tal, vou fazer mais vídeos, eu prometo aqui pra Beatles School. Mas o lance é que o Zac já postou, agorinha mesmo, que ele postou diferente. Ele postou, ele postou a bandeira, né? Que era aquele bumbo do Keith Moon, né? Que estava nos aviões da Força Aérea Britânica na Segunda Guerra Mundial. Ele posta isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele posta aqui com os dizeres. Um tanto quanto ainda brincalhão, mas ele fala: Sorry, Rod. Ele fala, desculpa aí, Rod, que é o apelido do Roger, né? I dropped a few bits. I'll pick them up next time, if I can. Apologies, love, Zach. Isso aqui, meus queridos, está na cara que o Ringo e também, provavelmente, o empresário do Zac fala assim: você quer parar de ser moleque e ir a público? É que ele fala: desculpe, Rod, eu deixei cair algumas batidas, né? I drop some beats, tem uma alusão duplo sentido, né? Vou buscá-los da próxima vez, se puder. Ou seja, né? Se vocês me aceitarem de volta. Desculpa, te amo, Zac. Cara, que feio, que desagradável um cara de 60 anos ter essa reação tão infantil e tal. Eu achava que ele deveria ser um pouco mais profissional. Zack talvez seja um dos grandes bateristas dessa geração, né, cara? Infelizmente, ele não teve uma banda onde que ele pôde construir algo original. O que a gente vê no Oasis, no Oasis até que ele teve essa chance, né? Mas, tipo assim, tocar o que o Keith tocou. Né? É igual o baterista dos Rolling Stones agora. Não inventa, não toca igual o Charlie tocava, senão vai feder o negócio, né? Então eu vejo o Zac assim, como baterista inventivo. Bom, eu não conheço tão bem o trabalho dele assim e tal, mas o que eu sei é que ele precisa fazer o que o Keith Moon fazia. Né? Igual ele fala, eu não toco 100% o que o Keith tocava, mas eu toco ali 95%. Alguma outra coisinha eu deixo pra lá, eu adiciono e tudo mais. Mas foi de 96 pra cá, e nós estamos em 2025. É muito tempo. É muito tempo para mim. O Zac ele tá no The Who duas, três vezes mais do que o tempo que o Keith Moon teve no The Who. E como ele é baterista de uma banda tão icônica e como ele é filho de quem ele é, eu achava que ele deveria, sei lá, não quero ficar cagando regra pra ninguém, não, que isso é ridículo, né, cara? Mas se comportar um pouco melhor nas redes sociais aí, porque é um profissional, mexe com milhões. Você não tá lidando com pequenos views, igual o meu canal aqui, com 100 reais, não, meu querido. Você tá lidando com milhões, é uma banda icônica e tudo mais. Agora, que tem mais caroço nesse angu, é claro que tem. O Roger Daltrey ele não expulsaria o Zack Stark, que está com ele há 300 anos, só por causa de uma batidinha errada ali, ou talvez o engenheiro de som não ter abaixado o som para não vazar ali no auricular do Roger Daltrey na hora que ele tava cantando. Para mim tem mais coisa nessa porra aí. Não sei o que que é, mas que tem mais coisa, com certeza tem. Eu sei, não sei, a gente vai ficar sabendo? Provavelmente não.
mas eu ainda acho que o exagero nas reações é porque tem muito caroço nesse angu aí. Um grande abraço para vocês, fica aí mais uma fofoquinha da Betas com ridículo. Um abraço, vocês cuidem aí.